Boa noite, gente. Vamos lá. Cadê vocês? Cadê os amantes da palavra? 10 da noite, estamos estudando a palavra, livro de Atos. Vamos esperar por alguns instantes que as pessoas possam vir. Jefferson foi um dos nossos primeiros. Pai Jefferson, espero que vocês estejam bem. Priscila, espero que tenham tido um final de semana abençoado, que tenham participado dos cultos. O Flávio Ferreira, a Ju, lá de Orlando, Aline, boa noite para você também. Renatinho, esperando que os irmãos entrem. A Carla, Patrícia, olha quanta gente. Espero que você tenha a sua Bíblia na mão, que você tenha lido o capítulo 6, que a Alda também tenha lido o capítulo 6, para que a gente possa estar estudando, mas que você tenha conteúdo aí. Se você leu, a gente vai só tirando dúvidas e trabalhando os pontos. Então, é a hora de nós estudarmos a palavra. O Wander, o nosso colega Wander, está em todas, né, Wander? Espero que você esteja bem. Nilceia, Vilmara, Tiana, Bianca e Luiz, a Adriana, olha, quanta gente, a Valéria. Enquanto os queridos vão entrando, pega a sua Bíblia aí, o Alexandre Júnior. Recapitulando, nós estamos lendo um livro, Mara, Cunha, Luana, estamos lendo um livro que é o segundo livro de Lucas. Lucas, médico, né? Ele não foi um apóstolo de Jesus, ele não foi nem sequer um discípulo que andou com Jesus segundo os estudos. Ele acompanhou a vida de Jesus. Os entendidos dizem que tudo que ele escreveu no Evangelho, segundo Lucas, né, foi o que ele ouviu de Maria, porque ele tem detalhes, por exemplo, do nascimento que os outros evangelistas não têm. Então ele escreve, endereçado a um amigo chamado Teófilo, e agora ele está escrevendo o segundo tratado, que é o livro de Atos. O primeiro foi a história de Jesus, agora ele está escrevendo a história da igreja que Jesus fundou. A igreja do primeiro século, chamada também da igreja primitiva. Então, capítulo 6, ele começa dizendo assim, são apenas 2 sessões, é um capítulo curto, de 15 versículos. A primeira sessão fala da instituição dos diáconos, né? Vocês lembram que no capítulo anterior foi quando Pedro e João foram presos por curar o coxo da Porta Formosa, e aí havia uma intenção de matá-los ou de dar fim neles, de puni-los. Mas Gamaliel, um mestre da época, que foi mestre de Paulo também, ele diz para os homens, já apareceram outros líderes religiosos aí que juntaram muita gente. Quando eles morreram, um grupo se dissipou. Se esses homens forem como esses que já passaram, daqui a pouco isso vai passar. Agora, se eles forem mandados por Deus, vocês vão estar em problemas. Então, deixa para ver no que dá. E assim sendo, eles foram apenas aceitados e liberados, e consideraram que foi uma honra terem sido açoitados por nome de Jesus, né? Pelo nome de Jesus. Aí, logo depois, entra o capítulo 6. Né? A igreja está crescendo todos os dias no templo e nas casas, eles não param de ensinar a palavra, de pregar a Jesus, mas diz que, capítulo 6, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, porque a igreja cresceu muito, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Esse versículo aqui já conta fala de um montão de situações da igreja. Primeiro, sempre tem gente murmurando no meio da igreja, né? Você vai na igreja pequena, as pessoas estão murmurando que a igreja não cresce, que a igreja tem problemas, que faltam coisas. Aí você vai para uma igreja grande, as pessoas reclamam que elas passam despercebidas, que o pastor não presta atenção, que ele liga mais para os que têm dinheiro do que para os pobres, que está sobrando riqueza na igreja, que estão esquecendo dos pobres, dos missionários. Sempre vai haver alguma coisa para murmurar. Só que a murmuração não rende nada, a não ser a ira de Deus. Mas murmuraram aqui. Quem que estava murmurando? Os helenistas. São aqueles que vieram da cultura grega, que também se converteram, mas ainda estavam apegados à cultura grega, né? Nós estamos falando aqui de uma igreja que está vivendo na época que o grego era o idioma do mundo, por causa da influência do Império Grego.
Só que agora os romanos já estão no comando, né? Já estão no poder. Mas a influência grega ainda era muito grande. Então os helenistas, aqueles que não eram judeus de berço, aqueles que eram da cultura grega e que tinham se convertido também à igreja, eles estavam reclamando que na distribuição diária, lembra que a gente estava falando nos outros capítulos, que o povo trazia dos seus bens, vendiam suas propriedades e traziam o produto, o dinheiro que ganhavam com a venda e davam aos apóstolos para que eles conduzissem na distribuição diária para abençoar as pessoas que tinham falta. Aqui, os helenistas estavam reclamando que as viúvas deles estavam sendo esquecidas nessa distribuição. Agora mesmo nós estamos passando por essa fase, por conta dessa crise do corona, que graças a Deus vai passar, mas muita coisa está acontecendo na igreja. Nós estamos vendo algo lindo acontecer. Nós todos os meses fazemos as nossas cestas básicas para abençoar pessoas com mais dificuldades ou que estão desempregadas e tal. Pois nós previmos uma necessidade gigantesca de cestas básicas e nos movimentamos, criamos um comitê para administrar essa crise e fizemos um movimento e pedimos. E todos os dias as pessoas vêm à porta da igreja e sempre temos companheiros trabalhando lá e vêm para trazer gêneros alimentícios doando. E não são milionários, não são empresários, são pessoas simples, doando do que têm, para que outros que têm menos possam ter alguma coisa. Esse é o espírito cristão, é o espírito de Jesus se movendo no meio da sua igreja. Nessa distribuição diária, para ajudar as viúvas, eles reclamaram que as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Então, o que fazem os 12 apóstolos? Eles reconhecem que a igreja cresceu muito. E a igreja precisa de auxiliares dos líderes para poder abençoar as pessoas. Maria, lá de Los Angeles, chegando agora para acompanhar a gente também. Sejam bem-vindos. Então, os 12 apóstolos, né? Os 11, Judas saiu, eles escolheram Matias para compor os 12, e aí os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós, os apóstolos, abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Você já viu gente reclamar assim? O pastor é muito nariz em pele, não se mistura com as pessoas. Se misturar é uma coisa de perceber o que as pessoas sentem, mas a função dos pastores e dos líderes, como diz o texto, é que se dediquem à oração e à palavra para que eles possam alimentar a mesa, a necessidade das pessoas, a necessidade espiritual, para que eles possam conduzir o rebanho, para que eles possam administrar a obra de Deus. Então eles escolheram 7 pessoas. Para um grupo tão grande de discípulos, eles disseram que 7 bastariam, porque eram super 7. Eram 7 abençoados. E eles escolheram, eles disseram: vamos escolher então, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Olha o que os diáconos tinham que ter: boa reputação. Você é candidato a diácono ou é um diácono? Exige-se isso de você. Boa reputação, cheios do Espírito Santo. Não são os evangelistas nem os pastores apenas que têm que ser cheios do Espírito. Os diáconos, para servir viúvas, para atender necessidades práticas do dia a dia da igreja, precisam ser cheios do Espírito Santo. Porque senão, eles vão ser muito mais humanos do que espirituais na hora de abençoar uma pessoa. Não, acho que aquela ali não merece. Aquela outra ali, acho que é Deus que está pesando a mão. Se ele não for cheio do Espírito, ele vai faltar na hora do discernimento. E vai poder deixar uma pessoa de lado e abençoar uma outra em detrimento daquela primeira. Então, é necessário que escolhamos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. É um ministério que os diáconos têm que atender. E quanto a nós, disse Pedro, disseram os apóstolos, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a intenção aqui é que se separem homens muito bem preparados, homens capacitados, para que eles possam atender as mesas. Às vezes, no coração da gente, a gente diz assim: aquele irmão lá é tão legalzinho, não é? Tão querido, ele podia ser um diácono na igreja. Ele é cheio do Espírito Santo, ele tem boa reputação, ele é cheio de sabedoria. Todos os outros requisitos são dispensáveis. Esses 3 não, esses são indispensáveis. Ser cheio do Espírito, ter sabedoria e ter boa reputação. E aí o que faz? Eles escolhem, o parecer agradou a toda a comunidade, eles elegeram 7 homens.
Estevão, um homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, não o diácono, não o apóstolo, Filipe, um novo que agora é escolhido como diácono, Prócoro, Nicanor, Timão, olha, os torcedores do Corinthians já tinham um representante aqui, o Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, esses 7 foram apresentados perante os apóstolos, eles oraram e puseram as mãos, e dali para frente eles começaram a trabalhar, e a Bíblia diz no versículo 7, e a igreja crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Aqui a igreja está concentrada em Jerusalém. Vocês lembram que quando Jesus disse para eles, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, tanto quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora a igreja está em Jerusalém. Por enquanto ela está só em Jerusalém. Mas ela está crescendo, ela está bombando e se multiplicando. Gente, não precisa fazer milagre nem campanha para que a igreja se multiplique. Se a presença do Senhor está nela e se nós fazemos bonitinho o que o Senhor quer de nós, a multiplicação vai acontecer. As pessoas vão trazer outros para Jesus. Se o povo simplesmente testemunhar do que recebeu de Deus, o crescimento vai acontecer. Como que naturalmente. É como uma mãe que tem filhos. Esses filhos crescem e têm filhos. É um crescimento que é natural, ele não assusta, porque é esperado que assim aconteça. Mas aí vem a segunda sessão do capítulo. Estevão perante o Sinédrio, um desses diáconos, o mais destemido, mais destacado, mais relevante, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso sempre chama atenção, às vezes para bem, às vezes para mal. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, sinagoga dos libertos, olha que nome, que eram dos sirineus, o pessoal que vinha lá de Cirene, dos alexandrinos, que vinham da Alexandria, regiões do Egito, e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Gente que era da sinagoga, vieram discutir com ele. E não podiam resistir à sabedoria do Espírito e ao Espírito pelo qual ele falava. Eles tinham conhecimento, mas o conhecimento que Estevão destilava tinha o tempero do Espírito Santo. Então eles não conseguiam. E aí o que fizeram eles? Fizeram o que é comum daqueles que perdem numa discussão, que perdem a razão. E não podiam resisti-lo, então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E assim sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, falando de Estevão, e o levaram ao Sinédrio. E aqui uma cena triste acontece. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem Estevão não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, falando sobre o templo e contra a lei de Moisés. Porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E criaram uma polêmica e acusaram injustamente Estevão, contrataram pessoas para falar falsamente contra ele, porque não podiam vencê-lo com palavras nem com poder. Então, investiram falsamente contra ele. E todos os que estavam assentados no Sinédrio, aqui termina o capítulo, fitando os olhos nele, que estava sendo acusado injustamente, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aqui termina o capítulo 6. Você não acha Estevão revidando. Você não acha Estevão lançando flechas de trovoadas e palavrões e reclamações ou murmurações porque estava sendo injustamente acusado. Ele simplesmente achou que era uma honra ser acusado pelo nome de Jesus. E, enquanto o acusavam injustamente, ele estava ali tão sereno por representar a Jesus. E sabe o que diz o texto? Que aqueles que estavam reunidos no Sinédrio, que era a mais alta corte, era o STF daquela época, aqueles que estavam reunidos ali, olharam para ele e viram algo diferente. Não viram rancor, não viram ira, não viram sobrancelhas cerradas, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Quando você é acusado injustamente, quando falam mal de você, que rosto você assume? Que cara você fica? Estevão, que no próximo capítulo a gente vai saber o que aconteceu com ele, manteve a postura espiritual e seu rosto foi como o rosto de um anjo. As pessoas olhavam para ele, ainda que o acusando, ainda com ira, ainda que com raiva e com inveja,
mas não podiam negar. Ele tem a cara de um anjo. E anjos não vêm com cara ruim. Anjos vêm para abençoar. Estavam falando de um bom anjo. Que o exemplo de Estevão, quando sendo acusado injustamente, mostrou-se tão sereno e a presença de Deus estava nele ao ponto de seu semblante parecer com o semblante de um anjo. Que seja isso uma lição para mim e para você. Amém? Mantenha a cara de anjo. Para que quando alguém olhar para você e dizer, você parece um anjo. Eu digo, você é um anjo. Tem até alguns cônjuges que chamam o outro de meu anjo. Que seja assim que os outros te chamem. Amém? Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Amanhã nós voltamos a estudar o capítulo 7. Leia durante o dia e às 10 da noite estaremos juntos, tá bom? Durante o dia teremos lives, às 9h30 da manhã temos o nosso culto de consagração transmitido ao vivo. E às 8 da noite temos live e falando sobre as epidemias do mundo, e às 10 voltamos com o nosso estudo sobre Atos 7. Deus abençoe, tenha uma linda noite. Logo para todo mundo, para a Suzane, para a Judite, para a Zara, para esse pessoal todo abençoado. Beijo para vocês.